Olá, queridos do segundo ano. Nesta aula eu vou fazer uma espécie de revisão, novamente falando sobre os verbos. Bom, como você pode ver aí, eu peguei o resumo que aparece lá no seu livro interativo, logo no início, no sumário, você encontra esse resumo também. E nas últimas aulas, nós estávamos falando sobre o capítulo 1, sobre verbos, os seus modos. E aí, nós estudamos o quê? O que significa a classe de palavra verbos, o que é um verbo. Falamos também sobre as suas flexões, né? E relembro vocês aqui também, quanto pessoa, número, modo, tempo, aspecto e voz também, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Flexões verbais, os verbos se flexionam em pessoa e número, aqui está, primeira pessoa, eu e nós, segunda pessoa, tu e vós, e terceira pessoa, ele e ela. E aí depende do número também, singular ou plural. O eu é a primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural. A segunda pessoa do singular é o tu e a segunda pessoa do plural é o vós. A terceira pessoa do singular é ele ou ela e a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Vamos passar aqui. Chegamos às flexões verbais. Falei sobre os tempos do modo indicativo, que é aquele modo que indica certeza. Os tempos do modo subjuntivo, que são aqueles tempos, aliás, que indicam incerteza, hipótese, como está aqui, dúvida, hipótese, suposição, desejo. E vamos falar um pouquinho sobre o imperativo daqui a pouquinho, que é aquele modo verbal que expressa uma ordem, uma sugestão, um conselho ou quando faz um pedido ao interlocutor. Bom, falei já detalhadamente nas outras aulas sobre flexões verbais, presente, pretérito, futuro, tanto do modo indicativo quanto do modo subjuntivo, a diferença do tempo simples, quando tem um verbo, do tempo composto, quando tem mais de um verbo. E aqui essa parte ficou ainda em branco, que foi as formas nominais, que é muito fácil. Bom, o que são formas nominais? Aqui. Não expressam modo ou tempo de maneira explícita e equivalem a nomes. Como assim a nome, professor? Já está detalhado. Substantivo, adjetivo e advérbio. Exemplo, o infinitivo. O infinitivo é quando o verbo está terminado em R, que é aquele famoso ar, er e ir. Ar equivalente à primeira conjugação, er à segunda conjugação e ir equivalente à terceira conjugação. E equivale um verbo na forma infinitivo equivale a um substantivo. O particípio são aqueles verbos terminados em do, ado e ido, e equivale a um adjetivo. E os gerúndios são os verbos terminados em NDO, ando, endo e indo, e equivale a um advérbio e um adjetivo. Aqui falando um pouquinho mais, infinitivo, infinitivo pessoal, infinitivo impessoal e infinitivo pessoal, a diferença de um para o outro. Formas nominais compostas, que está tudo lá no seu livro, seja no físico quanto no interativo. A conjugação verbal também. Aqui esse conteúdo também é muito legal e de uma forma bem resumida, a apostila em si, o material em si, apresenta para vocês a classificação dos verbos quanto à conjugação. O que são verbos regulares? Que seguem um modelo, ou seja, seguem um paradigma de conjugação. Os verbos irregulares é o oposto dos verbos regulares, ou seja, os verbos regulares não seguem um modelo, não seguem um paradigma, de acordo com os regulares, tá bom? Regular segue o modelo, e os irregulares apresentam variações em suas terminações, em seus radicais. Lembrando que este é todo esse capítulo, o ensino médio em si, é uma revisão do que foi trabalhado lá no 7º ano. Defectivos são verbos que não apresentam todas as formas verbais, ou seja, vai ter alguns verbos que não vão apresentar, que vão, aliás, faltar
quando você for conjugar ele, algumas pessoas. Então, por exemplo, não vai ter o nós, não vai ter o vós. Estes são verbos defectivos, que o próprio nome diz, que apresentam uma espécie de defeito, porque não apresentam todas as formas de conjugação. Tudo bem? Verbos abundantes têm mais de uma forma para a mesma conjugação. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, lembrando novamente, tudo está lá explicadinho no seu livro interativo ou na apostila física, tá bom? Continuando, formação dos tempos verbais, já falei também. Os tempos do indicativo e sem emprego, falei sobre cada um também. Tudo isso está lá no sumário, você pode achar lá os mapas mentais que eu estou vendo com vocês aqui, tudo bem? Os tempos do subjuntivo também já falei, presente do subjuntivo, pretérito de subjuntivo, futuro do subjuntivo. E agora, as formas do imperativo e seu emprego. Então, o modo imperativo é o quê? Ele é usado, como está bem escrito aqui, para dar ordens, conselhos, instruções e orientações. É utilizado em gêneros textuais que têm como objetivo persuadir ou instruir o interlocutor. Tais como, aí vem alguns exemplos que ele cita para você. Anúncios publicitários, manuais de instrução, receitas culinárias, provérbios e outros. Aqui, ó, quero que vocês prestem bastante atenção. O imperativo em si é o modo verbal mais fácil de se memorizar. Por quê? Porque apresenta apenas duas formas, ou seja, tem dois tempos verbais. A forma afirmativa e a forma negativa. Aqui está falando sobre locução verbal e vozes verbais também. Locução verbal é diferente de verbo, porque a locução verbal é uma expressão formada por duas ou mais formas verbais, ou seja, duas ou mais palavrinhas que se refere a uma única ação ou processo. Aí está falando também aqui da composição da locução verbal, que é composto por um verbo principal e também de um verbo auxiliar. Aí eu quero que você leia aqui para mim, aí na sua casa, para você saber um pouquinho mais por que ele é chamado de verbo principal e por que ele é chamado de verbo auxiliar, tá bom? Tudo explicadinho. Bom, a parte que me interessa agora falar, vozes verbais. Bom, existem três tipos de vozes verbais na língua portuguesa. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Esse é um conteúdo já do 8º ano. A voz ativa é quando o quê? Já está escrito aí, né? Sujeito pratica ação verbal. E a voz passiva? Sujeito sofre ação verbal. E a voz reflexiva é quando ele pratica e sofre a ação do verbo ao mesmo tempo. A voz passiva tem duas classificações. Eu tenho a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. E aqui, ó, como se fosse uma receitinha para bolo, o material quase que esfrega na sua cara qual que é a diferença da voz passiva analítica para a sintética. Então aqui nós temos analítica, verbo auxiliar ser, mais um particípio do verbo principal, e a voz passiva sintética, que é mais resumida, tem apenas o verbo na terceira pessoa, mais um pronome apassivador, que pode ser chamado também de partícula apassivadora, que é o ser. Então tem o verbo na terceira pessoa, mais a partícula ser. Tudo bem? Você encontra mais detalhes na sua apostila física e também na apostila interativa na sua plataforma. Até lá!